Então, retomando aqui o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, esse é o nosso terceiro encontro, para concluirmos, né, essa obra tão interessante como a gente viu aqui durante esses nossos últimos encontros. Lembrando, né, que nós temos aqui na sequência do livro Devassando o Invisível, eu tinha passado para vocês duas obras, o Dramas da Obsessão e Recordações da Mediunidade. A gente só vai estudar o Recordações da Mediunidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele no final, porque o Dramas da Obsessão ele é um romance que traz ali, que é uma psicografia trazida por Dr. Bezerra de Menezes, que, claro, tem muitos ensinamentos, né, coisa muito interessante, mas ele entra na classe ali dos romances. Então eu vou dar uma avaliadinha direitinho nele para ver se a gente estuda ou não, porque certamente vale a pena. Mas como a gente não entra nessa linha dos romances, apenas dos livros de estudo mesmo, né? Embora o romance também seja um livro de estudo, eu vou dar uma olhadinha melhor para ver se a gente consegue, se a gente estuda ele ou vai direto por Devassando do Invisível. De qualquer forma, seja qual obra a gente for estudar, vai ser muito bem aproveitada, não tenhamos dúvida disso, né? Bom dia, filhinho. Vamos lá então, nós tínhamos começado esse capítulo, Os Grandes Segredos do Além, falando sobre as influências espirituais que nós encarnados recebemos dos espíritos desencarnados, especialmente aqueles numa condição ainda de inferioridade moral. E é claro, né, isso nos toca diretamente, exatamente porque se um espírito que se apresenta com inferioridade moral influencia o encarnado, pela própria lei da sintonia, significa que o encarnado também se encontra numa condição de inferioridade moral. Então é a partir desse raciocínio que a gente vai conhecer um pouco mais sobre os espíritos que exercem esse tipo de influência. Nós lemos então até a página 240, vou voltar um pouquinho até 235, para pegarmos ali o início da história, né, porque como já faz bastante tempo, é importante a gente pegar ali a ideia desde o início. Então ela falava sobre a nós encarnados evitarmos essas influências pela nossa própria mudança de conduta, nossa própria mudança, transformação de valores. E desses espíritos que exercem essa influência, como nós tínhamos conversado sobre aquele estado de perturbação em que muitos espíritos se veem ainda na condição de encarnados durante muito tempo, nós já vimos ali que isso acontece algumas vezes durante séculos, outras vezes até durante milênios, que o espírito ou se encontra numa condição total de ignorância da sua condição, ou ele inicialmente se vê como desencarnado, mas opta em viver uma realidade diferente daquela em que ele se encontra, seja por uma opção, porque ele deseja viver daquela forma, seja porque a sua condição de encarnado foi tão intensa, muitas vezes até de uma forma bastante perturbadora, que ele não consegue se desvencilhar daquelas ideias. Então é o medo, é a culpa, a perseguição, o desejo de vingança. Então ele cria na sua mente uma realidade paralela daquele que ele vivencia. E se torna tão intensa que ele acaba levando em conta que essa realidade paralela é a sua vida verdadeira, dispensando a sua realidade como espírito desencarnado. Então o que passa na nossa mente aqui no mundo material, ela, embora traga para nós, né, todas as perturbações, todas as dificuldades, muitas vezes até doenças emocionais que nós sofremos, nós não deixamos de viver essa nossa realidade material. Então temos aqui um mundo físico, o nosso corpo físico, relacionamentos que são
muito mais palpáveis do que imaginários. Já no mundo espiritual, tudo aquilo que acontece na nossa mente pode se projetar como sendo uma realidade, já que a nossa mente manipula fluidos e cria cenários, cria situações. Então esse tipo de situação no mundo espiritual, ele é bastante frequente. Então, conforme nós vamos nos esclarecendo e tomando consciência dessa nova realidade, a nossa vida vai se tornando cada vez mais equilibrada. Mas nem sempre isso acontece com facilidade. Principalmente quando, como eu falei para vocês, a realidade física, antes do espírito desencarnar, acaba exercendo sobre ele uma influência muito grande, uma influência muito intensa, e que ele acaba levando para o mundo espiritual todas as suas ideias, suas emoções, seus desejos, e lá então ele vive de uma forma paralela. A Dona Ivone perguntou então aqui aos amigos espirituais: esses espíritos que exercem essa influência, sabem que estão desencarnados? Como não haveriam de saber? Respondeu Vibrante. Pois foram daqueles que acompanharam, minuto a minuto no próprio túmulo, a desagregação da matéria apodrecida, rodeando-se dos complexos de uma atração material forçada pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo sensualismo, pela embriaguez, pela desonestidade, etc. Sabem que não possuem corpos materiais, mas fingem que não sabem, pretendendo enganar a consciência, tais os doentes incuráveis sobre a terra. Em verdade, não entendem o mecanismo da separação dos próprios corpos astrais das formas carnais, e como a morte os apavora, forçam a crença de que ainda são homens, e como tais, vivem e agem na vida invisível. Como nós já comentamos em nossos encontros anteriores, o fato de ainda existir no mundo, e o mundo como um todo, uma ignorância muito grande a respeito da realidade espiritual, o que acontece após a morte do corpo físico, para onde vamos, em que condições vamos, como ainda existe essa crença baseada em muitas fantasias e muitas ilusões sobre o mundo espiritual, a esmagadora maioria da população desencarnada chega no mundo espiritual levando ainda muitos conceitos que aprenderam, nas escolas filosóficas, nas escolas religiosas, fazendo com que haja, uma demora para essa quebra de barreiras, quebra de preconceitos, quebra de crenças, para se adaptar a essa nova condição. Então, até mesmo nós espíritas, que aprendemos com frequência sobre o mundo espiritual através das instruções, através dos livros, o fato de nós lermos todas essas informações não garante para nós um acesso ao mundo espiritual numa condição equilibrada. Isso porque nós fazemos as nossas próprias interpretações em cima daquilo que chega para nós como instruções. Tanto que nós vemos tantas divergências ainda no meio espírita a respeito de que obras lermos, que nós devemos ler, quais são os melhores autores, o que significa exatamente este ou aquele ensinamento. Então, imaginar, por exemplo, um tema clássico nas discussões no meio espírita é falar, por exemplo, sobre as obras de André Luiz, em especial sobre a colônia Nosso Lar. Muitos desencarnam acreditando que vão se encontrar em Nosso Lar, e outros desencarnam negando a existência de Nosso Lar. Não cabe a nós aqui trazer uma definição, mas é só uma definição
sobre a realidade ou não dessas comunidades, ou mesmo dessa cidade espiritual. Mas o fato de vermos essa diferença de ideias já faz com que nós cheguemos no mundo espiritual imaginando, criando fantasias sobre aquilo que nós vamos encontrar, ou chegando numa condição de negação, não admitindo aquilo que chega para nós como instrução. Então, se nós espíritas não nos entendemos sobre tudo isso, imaginemos aqueles que não têm qualquer tipo de noção, qualquer tipo de conhecimento. E isso sem falar nos problemas, nos dramas que nós vivemos aqui na nossa vida. Porque o fato de sermos espíritas não vai fazer com que nós nos encontremos imunes às influências daquilo que o mundo físico apresenta para nós. Por exemplo, questões de conflitos familiares, conflitos emocionais, tendências, vícios. Quando eu chego no mundo espiritual, eu levo comigo todos esses elementos que vão exercer uma grande influência sobre mim. Então, o fato de eu ter lido o mundo espiritual, saber que eu sou um espírito imortal, que o mundo espiritual funciona tendo como força motriz a força do pensamento, que nós vamos nos encontrar com outros espíritos, etc, etc, não vai fazer com que tudo aquilo que eu levo como bagagem me traga sofrimentos, me tragam desequilíbrios, ou me traga desequilíbrios. Então, por isso, se nós, espíritas, passamos por tudo isso, apesar dos tantos esclarecimentos que nós temos, imaginemos aquilo que acontece mundo afora daqueles que não têm qualquer noção sobre essa realidade. Continua aqui para nós. Quando algum de nós outros, incumbido de instrução de delinquentes, deseja explicar-lhes a situação e mostrar-lhes com vistas retroativas o fenômeno do próprio desprendimento dos laços materiais, tentando atraí-los para o raciocínio da situação, negam-se a atender, tal como a ovelha revel, asseverando que vivem mais felizes agora que outrora, pois agora podem residir até nos palácios dos magnatas, até em hotéis de luxo, ao lado de belas mulheres. Podem repousar em leitos perfumados, ao passo que, quando vivos, tudo lhes faltava, às vezes até mesmo o pão. E acrescentam os zombeteiros: para que havemos de nos converter ao amor ao próximo, se o próximo nunca nos amou? Então nós começamos a ver que um fator importante a considerarmos é que o fato de alguém desencarnar, mesmo tendo uma breve noção da realidade espiritual, não tira dele toda a mágoa, todo o rancor, todas as dificuldades que viveu durante a sua vida como encarnados. Então chega no mundo espiritual sem qualquer preocupação com os encarnados, já que quando existiram aqui no mundo físico, não foram valorizados, não foram apoiados, não foram reconhecidos. Então muitos desses espíritos que exercem essa influência negativa sobre nós encarnados são aqueles que são completamente indiferentes às nossas dores. Na maioria das vezes porque fomos, ou foram durante as suas existências, também indiferentes às dores que viveram. Prestamos atenção, diz aqui Dona Ivone, no aspecto dos infelizes que tínhamos sob as vistas. A despeito da grande inferioridade de que davam provas, percebemos que ainda existiriam outros abaixo da escala moral, pois não eram daqueles que, em vocabulário espiritista, denominamos embuçados, ou seja, os que se apresentam trajados de longas túnicas negras e cabeça envolvida de capuz. Pareciam antes homens que espíritos encarnados, e dir-se-ia embriagados. Aqui o que ela quis dizer para nós é que, quando se fala sobre esse mundo inferior, ou esse ambiente de inferioridade moral, ou a condição de inferioridade moral que esses espíritos se encontram, ela não fala daqueles que são, por opção ou determinados, a trazer algum prejuízo, ou aqueles espíritos que
se deformaram completamente pelo fato de mentalizarem essa condição de inferioridade moral. O que ela coloca para nós aqui são dos espíritos comuns, daqueles que chegam no mundo espiritual como sofredores, como viciosos, como egoístas, que têm então, como ela disse para nós, muito mais aparência de homens que espíritos. Não são, por exemplo, de tantas outras descrições, espíritos com aparências cadavéricas, como ela já leu para nós aqui, aqueles espíritos com características de como se fossem verdadeiros sacerdotes do mundo moral, no mundo espiritual, mas são pessoas comuns, que se vestem, que falam, que buscam seus interesses, que frequentam os ambientes do mundo material, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo para esses espíritos. É dessa categoria que ela comenta. Parece que tais entidades absorvem a essência ou exalações de bebidas alcoólicas nos bares e tavernas e até nos cassinos e clubes de luxo e também nos domicílios familiares, quando os circunstantes encarnados são dados a libações costumeiras. Parece que essas entidades incitam a todos a beber continuadamente e que, através deles, envolvendo-se nas suas irradiações e em sua aura, com os quais estabelecem afinidades positivas, absorvem as emanações do álcool, como as de qualquer outro vício, inclusive o sexual, e se locupletam tão bem como se fossem homens carnais. Beijo, Rô. Eram, porém, tipos comuns, como tantos que vemos pelas ruas. Vestes em desalinhos, rotas imundas, pés descalços, despenteados, fisionomias torturadas pela vida, traindo todos a repercussão dos estragos que a putrefação dos próprios corpos carnais, no fundo dos túmulos, produziu na indumentária trajada pelo cadáver. Refletindo-se sobre o perispírito, impressionando-lhes a mente, atuando sobre as sensações, essa repercussão dava em resultado as vestes sórdidas com que nossa visão os via trajados. E todos se unificavam pelo mesmo baixo nível de moral, a despeito das diferentes posições sociais que alguns deles haviam ocupado na Terra. Então, aqui, né, antes da gente continuar, Boniberto, antes da gente continuar esse trecho, dá para a gente imaginar, através dessa descrição, as características de pessoas na nossa sociedade que são marginalizadas, como mendigos, como alcoólatras, pessoas que mostram na sua aparência a ideia de um ser encarnado, mas em completo desequilíbrio. Isso tudo é uma consequência natural daquilo que pensam. Então, por isso, Kardec, quando ele trazia para nós, na Revista Espírita, ou então nas entrevistas, lá do livro Céu e Inferno, que nós vamos ler em breve, fala para nós sobre muitas aparências que os espíritos têm, trazendo seus ferimentos, trazendo ali as roupas das atividades que exerciam, a forma como viviam. Então ela mostrou para nós aqui uma categoria de espíritos de baixo nível moral, mas muito mais influenciados pela condição de vida que tiveram do que necessariamente pelo intenso desejo de trazer algum tipo de prejuízo. Ou seja, alimentados por aquele ódio intenso, aquele ódio profundo, se deformou em virtude desse tipo de pensamento, se tornaram, entre aspas, verdadeiros demônios no mundo espiritual. Não é desse grupo que ela está tratando. Mais uma vez, ela fala dos espíritos que desencarnaram tendo essas ideias como se estivessem encarnados, mas perturbados pela sua realidade, pela sua condição.
Ela falava então aqui que nesse trabalho de desdobramento espiritual, que era essa faculdade que ela tinha, né, ela se apresentava então a esses espíritos com a intenção de trazer ali algum tipo de auxílio, de esclarecimento. Ao nos distinguirem, diz ela aqui para nós, saudaram-nos com alegria e convidaram-nos a beber, supondo-nos uma parceira, ou mesmo nada supondo. Naturalmente recusamos, como recusaríamos igual convite entre encarnados. Fizemo-lo, porém, cortesmente, agradecendo a atenção. Um deles, que parecia ébrio, sentado sobre a mesa que os demais rodeavam, e com um pé descalço sobre o assento da cadeira, onde deveria estar sentado, e sapateando sobre ela, enquanto cantava e tamborilava com os dedos numa garrafa, para se acompanhar da cantiga que entoava, disse de súbito mal-humorado, dirigindo-se a nós mesma: se não bebes, sua idiota, o que vieste fazer aqui? Vai-te, desmancha-prazeres, antes que eu te mande para o inferno com um soco. Vai-te, vai-te, antes que eu quebre o braço ou a perna com um encontrão, ou a cara, tanto faz. Sorrimos, ouvindo-os segura como estávamos da presença do guardião, a quem não mais víamos, mas sentíamos junto de nós. Venho apenas visitá-los, pois somos irmãos à face de Deus, respondemos com serenidade. Pareceu não ouvir, e acreditamos que tudo quanto pudéssemos dizer no intuito de doutriná-lo seria em vão. Nada entenderiam, nada assimilariam, pois eram criaturas de má vontade, cegos que não desejavam ver. Entretanto, continuou o que falara, ainda se dirigindo a nós. Aqui, antes da gente continuar, vale lembrar que uma experiência muito semelhante nós podemos encontrar aqui no nosso mundo hoje. Da gente ir, por exemplo, numa sexta-feira à noite, num lugar onde tem ali muitos bares, muitas boates, vemos as pessoas frequentando, curtindo aquele ambiente, curtindo aquele momento, e a gente chegar com um discurso de evangelização. Olha, gente, vamos lá então, vamos fazer uma prece. Sai daqui porque esse ambiente é ruim para vocês. Pensemos em Jesus, vamos fazer caridade. Qual seria a resposta ouvida pela maioria das pessoas desse lugar? Algo bastante semelhante. Desde aqueles que simplesmente querem cortar a conversa, né, falando, olha, vai cuidar da sua vida, deixa que eu cuido da minha. Até aqueles mais exaltados, mais agressivos, que quer expulsar a pessoa jogando ela para fora, ali agredindo e tudo mais, né? Então vemos isso com facilidade no nosso mundo hoje. No mundo espiritual não é diferente, porque essas mesmas ideias que nós encontramos aqui no mundo físico são aquelas que nós encontramos também no próprio mundo espiritual. E continua. Entretanto, continuou o que falara, ainda se dirigindo a nós. Olha, tens o braço quebrado? Como quebraste teu braço? Estás com o braço partido. Foste atropelada? Quando? Hoje? Sim, serás atropelada pela manhã. Partirás o braço. Darás entrada no hospital. Estarei lá para te assistir e consolar. Partirás o braço, partirás o braço. Serás atropelada amanhã. Amanhã. Os demais se puseram a nos olhar com atitudes zombeteiras e prorromperam em gargalhadas estridentes. Estabeleceu-se desordem, vozerio, confusão, e todo o grupo nos tocava o braço, afirmando que ele estava quebrado, pois no dia seguinte seríamos atropelada. Dor violenta começamos a sentir então no braço. Era o esquerdo. Seguramo-lo com a destra e procuramos examiná-lo.
estava com efeito fraturado, ensanguentado, o osso à mostra, e as dores eram cada vez mais atrozes. Fôramos inteiramente envolvidas pelas vibrações maléficas dessas entidades. Certeza absoluta sentimos, então, de que no dia seguinte algo aconteceria, acarretando tal consequência para o nosso corpo carnal, completamente esquecida de que ali nos encontrávamos sob a vigilância de um guardião da espiritualidade, para a instrução. Ainda assim, tivemos forças para uma súplica: meu Deus, livrai-me desses obsessores. Fomos então retirados do terrível recinto e o amigo espiritual explicou: assim fazem eles com aqueles que se deixam envolver por suas sugestões. Em vez de braço fraturado ou atropelamento, suponhamos que surgiram o suicídio, o homicídio, uma mesa de jogo, um conflito, uma rixa, um adultério. Suponhamos que em vez de carregarem de vibrações pesadas um braço, para que a vítima o suponha quebrado, e sinta dores atrozes, carreguem a mente com sugestões luxuriosas. Aí teremos também a irremediável desonra, o vício, o desregramento sexual. Far-se-á maléfica a hipnose, e aquele que não teve forças morais e vibratórias para se desvencilhar das telas em que se deixou envolver, das teias em que se deixou envolver, submeter-se-á a tudo. As vítimas não terão responsabilidade, portanto, nos delitos que por essa forma praticarem? Terão, ao contrário, grande responsabilidade, visto que encontraram exatamente aquilo que desejaram e procuraram, através dos maus pensamentos que alimentaram e da displicência com que se conduziram. Pois que, se não fossem igualmente inferiores, tais como os ditos perseguidores, seus espíritos não se acumpliciariam com eles durante o sono, não aceitariam suas sugestões, por assim dizer, hipnóticas. Então não sabes que os afins se procuram? Como então fui sugestionada a ponto de enxergar meu braço fraturado e sentir dores? Estávamos em instrução, estudando o fenômeno a fim de apresentá-lo como material de estudo e advertência, e por isso eu permiti que te envolvesses em certa onda de vibrações por ele emitidas. Não fora isso, e se te afinasses realmente com eles, amanhã sofrerias qualquer acidente, por eles provocado, talvez mesmo um atropelamento, e terias fraturado o braço. Eles sabem preparar o laço para os incautos, mas porventura ainda sentes o braço magoado? Olhamos surpresa, e sob a salutar influência do guardião espiritual, tudo havia desaparecido de nosso braço perispirítico. Não obstante, voltamos à indagação. E não existirá um meio de retirar tais entidades do seio da sociedade para que nós, humanos, obtenhamos um pouco mais de serenidade para viver e trabalhar cuidando do nosso progresso? Bom, essa foi a pergunta que nós lemos no último encontro. E aqui então a gente entra agora exatamente na nova parte, né, do capítulo de hoje, saindo então dessa recapitulação, né? Entramos aqui um pouquinho mais abaixo. Sim, existe muito eficiente que o homem se reeduque, transformando-se sob as inspirações do dever, praticando atos justos todos os dias de sua vida, que se conduza guiado por mente sadia e honesta, que se torne respeitoso e submisso à ideia de Deus, dispondo-se a observar suas leis. E tais falanges desertarão dos ambientes terrenos. Aliás, os próprios homens obsediam esses tais
visto que frequentemente os atraem com pensamentos, vícios e ações idênticos ao deles, incitando-os a imitá-los em vez de procurarem instruí-los com bons exemplos. Não poderíamos doutriná-los? Essa foi a pergunta que nós fizemos então, no encerramento do nosso último encontro. A quem? Aos obsessores. A lei do progresso certamente agirá sobre eles, mas tal como se encontram no momento, não aceitariam a palavra da verdade. Será necessária a ação do tempo, o trabalho da consciência, a dor consequente ao desequilíbrio em que vivem, provocando o arrependimento para que se decidam à emenda. Aqui a gente já estudou várias vezes sobre essa situação, quando os espíritos nos falam sobre deixar, vamos dizer assim, que um espírito, nessa condição de desencarnados em desequilíbrio, por opção, cheguem ali ao fundo do poço. Que apesar da influência positiva que recebem, né, dos seus amigos espirituais, dos seus instrutores e tudo mais, muitos deles simplesmente se negam. E aí então acabam ficando ali à própria sorte, sofrendo todas as consequências das opções que fazem. Muitos se arrependem logo, porque percebem o erro, têm compreensão sobre a condição que vivem, mas muitas vezes, na maioria, simplesmente ignoram. Sofrem porque estão acostumados a sofrer. Estão acostumados com aquela condição. Até chegar um momento em que essa dor moral se torne tão intensa que ele acaba mudando de opção. Então ele acaba optando por essa vida de regeneração, de recomeço, que é muito difícil. Porque o fato do espírito dizer, tá bom, a partir de agora, eu desejo me modificar. Ou como nós vemos aqui na nossa realidade do mundo material, muitos daqueles que sofrem, que passam por vícios, dizem assim, né, eu quero me converter. Ou então eu quero viver para Jesus. Então querer é uma coisa, enfrentar, entre aspas, os seus próprios demônios, já é algo muito diferente. Numa situação mais simples do nosso cotidiano, quantas vezes nós ouvimos aquela ideia, a partir de segunda-feira eu vou fazer um regime e eu vou emagrecer. Aí começa a segunda-feira, depois vem a terça, depois vem a quarta, e aí inicialmente aquela vontade vai diminuindo, aquela resistência inicial começa a ruir, começa a fraquejar, e o indivíduo volta à sua condição normal, apesar da vontade inicial que teve. Então, se no nosso cotidiano nós temos ali aquelas situações que chamam a nossa atenção e fazem com que nós queiramos essas transformações, imaginemos aqueles que se encontram afundados nesses próprios vícios. A Rô lembrou aqui, né, querer é uma coisa, né, mas aceitar a mudança é complicado. Isso porque, Rô, a gente lembra que é um raciocínio bastante simples da gente lembrar, da gente alcançar. Comentei com vocês sobre algumas situações que acontecem, por exemplo, nas reportagens que nós assistimos, de pessoas que são presas cometendo crimes. Na delegacia, diante do delegado, o repórter aponta ali o microfone e pergunta, você está arrependido do que você fez? É claro que eu estou arrependido. Eu sei que é errado, eu não devia ter feito isso. Ou então, quando nós vemos essas entrevistas, né, que são publicadas, ou essas reportagens que são publicadas, falando sobre pessoas envolvidas em corrupção. Quando eles começam então a chorar, começam ali a mostrar um grande arrependimento, querem colaborar com a justiça e coisa e tal. Então nós percebemos que esse tipo de comportamento acontece porque eles foram pegos, foram descobertos. Mas e se não tivessem sido? Será que naturalmente eles falavam assim, não, eu cometi esse crime, essa corrupção, e eu não devia fazer isso, a partir de hoje eu não faço mais.
A grande maioria fica tão envolvida, tão seduzida por aqueles prazeres, que ele acaba simplesmente se deixando levar um dia depois do outro, se envolvendo muitas vezes em teias problemáticas, né, de relacionamentos com outros criminosos e tudo mais. Mas se não tivessem sido pegos, continuariam fazendo. Então são raras as vezes em que nós encontramos essas transformações simplesmente porque o indivíduo tem vontade de fazer. Ou seja, há necessidade de um choque, de algo que realmente faça com que eles sofram as consequências daquilo que viveram. Então, do contrário, eles vão continuar fazendo aquilo que fazem naturalmente. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Chamar a atenção, como foi colocado aqui por Dona Ivone. Deixa eu fechar aqui. Aqui, por exemplo, foi colocado, deixa eu ler aqui o trecho final. Estávamos em instrução estudando o fenômeno, a fim de apresentá-lo como material de estudo e advertência. Por isso eu permiti que te envolvesses em certa onda de vibrações por ele emitidas. Não fora isso... Ou melhor, aqui embaixo, desculpem. Espera lá. Poderíamos doutrinar aos obsessores? A lei do progresso certamente agirá sobre eles. Mas tal como se encontram no momento, não aceitariam a palavra da verdade. Será necessária a ação do tempo, o trabalho da consciência, a dor consequente ao desequilíbrio em que vivem, provocando o arrependimento para que se decidam à emenda. Então é exatamente nesse sentido que a gente pode ver facilmente esse exemplo que eu comentei com vocês. Se não houver aquele choque moral, todos continuam vivendo como se nada tivesse acontecido, embora sofram por isso. Porque viver na dependência do vício, não desfrutar da felicidade, né, que nós encontramos a partir dessa elevação espiritual, até porque a felicidade para nós sabemos, vivemos isso todos os dias, a felicidade para nós, a felicidade e amor, são duas ideias que nós temos uma compreensão completamente diferente da realidade. Se nós falarmos em felicidade, felicidade para nós é conforto e prazer. O amor representa para nós apego, interesse. Não vivemos o amor incondicional, o amor verdadeiro. Não porque nós não queiramos, é porque nós não aprendemos ainda a conhecer. E não vivemos a felicidade, como Jesus disse para nós, a felicidade não é desse mundo. E para alcançarmos essa condição de elevação espiritual, há a necessidade de muitas renúncias, de muitas transformações, de muito trabalho dentro do campo moral. O que para nós seria, na nossa concepção, um sofrimento muito grande abrirmos mão de tudo aquilo que o mundo físico pode oferecer. Por isso então a gente vai vivendo a nossa vidinha de erros e acertos, de prazeres momentâneos, de alegrias, de confortos e tudo mais, acreditando que isso já é o suficiente. Até chegar o momento em que tudo isso se esgota e vem uma dor intensa para despertar a nossa atenção. Vós espíritas e médiuns, trazeis convosco forças magníficas para o trabalho de auxílio aos vossos guardiões espirituais na catequese desses irmãos. Se os vossos núcleos de trabalhos espíritas, pela sua idoneidade, pela respeitabilidade e proficiência dos trabalhos a realizar, cativaram a confiança dos vossos instrutores da espiritualidade, poderemos até mesmo detê-los na sede dos mesmos para que aproveitem o vosso labor doutrinário, recebendo instruções diárias convosco. A dificuldade residirá na decisão para os sacrifícios a praticardes durante os trabalhos indispensáveis, sacrifícios que implicarão grande série de renúncias, devotamento incansável, renovação diária do vosso próprio caráter, que deverá, tanto quanto possível, elevar-se à altura
do discípulo da revelação, que exige de seus adeptos uma extensão de vistas ou princípios verdadeiramente heróica. Ao vos reunirdes em preces e estudos, se vos lembrardes de dirigir a esses tais um pensamento amoroso, através da exortação da prece, se lerdes páginas conselheiras e educativas em sua homenagem, a sós ou reunidos, e se as comentardes após, carrearemos vossos pensamentos, vossas palavras e vossas imagens, e vossa imagem, até onde eles se encontrem. Eles vos enxergarão e ouvirão, a despeito da longura em que se achem. Se pelos predicados já por vós adquiridos, suportardes a responsabilidade de sua presença, poderemos até mesmo trazê-los momentaneamente para junto de vós, pois tais virtudes serão poderosos estimulantes para a reação que necessitam aplicar a si próprios, visando a se recuperarem para o arrependimento. Ainda que contra a própria vontade, serão obrigados a vos ver e ouvir, pois este fenômeno está na lei natural e é tão normal e comum como as chuvas que caem no verão, as quais alegrarão a alguns e aborrecerão a outros, mas que todos terão de suportar, porque se trata de um fato natural, inevitável. Com o tempo, se fordes perseverantes na vossa atitude de amoroso auxílio, o efeito será satisfatório. Nossa dedicação, conjugada com a vossa, beneficiará de tal forma os pobres delinquentes que a boa vontade que a emenda tem bem cedo raiará. Nova encarnação se delineará para eles, oferecendo-lhes meio mais rápido de expurgos conscienciais. E daí para o futuro, não será tão difícil a caminhada para a regeneração total. Até esse trecho, a gente consegue aqui fazer uma análise do trabalho que é feito por todos nós aqui no mundo físico, no mundo material, com o auxílio do plano espiritual. Isso porque nós, aqui no mundo material, estamos numa ligação quase que íntima, quase que direta com esses espíritos. E não apenas nós espíritas. Igrejas, templos, estão ali lotadas de espíritos que são encaminhados para auxílio, recebem o ensinamento do Evangelho, são influenciados pelos trabalhadores espirituais que atuam nesse meio, falando aquela linguagem, com o propósito de despertar a consciência desses espíritos. O Arnaldo colocou: seria possível enxergarmos nesses espíritos uma vontade direcionada, algo como conhecimento imperceptível, de magnetizador? Não entendi sua pergunta, Arnaldo. Nesses espíritos, você diz nos espíritos obsessores, que são influenciados magneticamente pelos instrutores espirituais, pelos encarnados, pelos médiuns, é isso? Só para me esclarecer um pouco mais. Mas enquanto isso, enquanto você escreve, basta a gente lembrar que da mesma forma os que provocam ferimento no braço da Dona Ivone, não apenas, entendi sua pergunta, não apenas um conhecimento imperceptível, mas muitos deles que são já obsessores, que são já experimentados e conhecedores das ciências do mundo espiritual, fazem isso com plena consciência. Porque a gente lembra que todas essas leis do mundo espiritual não são leis apenas acessíveis aos espíritos com uma elevação moral. Basta a gente lembrar que no mundo físico, se nós falamos, por exemplo, da
energia nuclear, a energia nuclear pode ser usada tanto para o bem como para o mal. O conhecimento está disponível. Aqueles que têm um intelecto capaz de desenvolver essa tecnologia utilizam da forma como querem. Na química, por exemplo, nós temos aqueles que fazem medicamentos, como nós temos aqueles que fazem drogas. Então, quando nós falamos sobre influências espirituais, conhecimento sobre o magnetismo, sobre a própria hipnose, são técnicas, são leis do mundo espiritual acessíveis àqueles que são mais esclarecidos. Eis aí então a questão que a gente coloca. Certa vez, numa sala aqui do Paul Talk, isso já há muitos anos, eu presenciei, naquela época eu era observador de salas, né? Mas eu presenciei um debate bastante caloroso entre duas ideias opostas sobre esse tema. Uns falavam, por exemplo, que o magnetismo, a capacidade de comunicação, passar, por exemplo, por ambientes sólidos, essas capacidades eram voltadas apenas para os espíritos elevados, que os espíritos inferiores não seriam capazes de fazer. E o debate foi para cá, foi para lá e não se chegou a nenhuma conclusão. Mas hoje, através de tudo aquilo que a gente já estudou, dá para a gente perceber que sim, há situações, como por exemplo a elevação, por exemplo, se deslocar com a velocidade do pensamento, se comunicar a grandes distâncias. Essas são capacidades voltadas, sem dúvida nenhuma, para aqueles espíritos mais depurados, não porque eles são bonitinhos, porque eles são puros, mas porque a condição moral elevada faz com que haja ali a sutileza do perispírito, com que, entre aspas, fisicamente ou materialmente, eles tenham essa condição. Já os espíritos mais inferiores têm aquela característica de um perispírito denso, que ficam muito mais ligados, muito mais presos ao mundo físico, à Terra, né, aqui ao nosso plano material, do que se deslocarem, por exemplo, pelo espaço, como nós vemos naquelas descrições dos espíritos elevados, que pela força do pensamento se deslocam daqui entre as estrelas. Um espírito inferior não faz isso, não porque ele não queira, não porque ele não saiba, mas porque ele não pode, pela sua condição perispiritual. Então, nesse caso do magnetizador, as obsessões, as grandes obsessões que nós vemos hoje, elas são realizadas exatamente pelo conhecimento magnético que esses espíritos têm. De criarem imagens, por exemplo, perturbadoras na mente das pessoas, eles sabem o que estão fazendo. Vinculam seus pensamentos com o pensamento da vítima, bombardeando aquelas ideias, fazendo isso com a intenção de prejudicar, sabendo que isso é possível. Então isso é uma técnica. No caso do magnetizador aqui do nosso mundo físico, ou melhor, do hipnotizador, por exemplo, a hipnose pode ser utilizada de uma forma positiva por terapeutas que ajudam as pessoas a se reequilibrarem mentalmente, emocionalmente, como pode ser usada como uma brincadeira de palco, como nós vemos hoje. A evocação dos espíritos. Quem pode evocar os espíritos? Qualquer pessoa que saiba fazer. Eu vou fazer uma evocação de Bezerra de Menezes. Ótimo. O outro vai fazer uma evocação de Adolf Hitler. Claro que supondo que seja possível tudo isso. Então, fazer ali uma reunião mediúnica e evocar espíritos, nós vemos hoje com facilidade. Inclusive os espíritos trataram desse tema lá no Livro dos Espíritos, falando sobre os pactos, sobre esses, entre aspas, trabalhos de magia que são feitos hoje. Então esses mesmos trabalhos são feitos, essas evocações, esses pactos, são realizados pelo conhecimento da técnica que esses espíritos têm, que os encarnados também têm.
Então a gente lembra que o conhecimento só não é acessível para aquele que não tem capacidade de compreender, não com relação aos seus valores. Os valores que ele tem oferecem condições para realizar alguma coisa. O entendimento, a compreensão que ele tem, permite que ele faça, que ele realize qualquer tipo de técnica. O sucesso vai depender da sua elevação. Beleza? Continuando então, vamos lá. Falávamos aqui então, né, sobre o auxílio que os encarnados podem oferecer aos espíritos para ajudar esses espíritos nessa condição inferior. Podereis explicar-nos agora qual a razão pela qual alguns irmãos desencarnados passam às vezes séculos supondo-se vivos ou antes habitantes ainda da Terra num corpo carnal? Onde reside o mecanismo de tal fenômeno? Dona Ivone trouxe essa questão no início desse capítulo, quando levantaram para ela, sugeriram para ela esse tema, para poder fechar aqui o livro. E ela acabou sendo levada levada para estudar sobre um pouco mais sobre as influências espirituais e tudo mais. Então aqui ela trouxe para nós então essa questão. Como é que um espírito desencarnado pode se acreditar vivo durante tanto tempo? Sem parecer admirado de tal pergunta, o guardião respondeu com naturalidade. Em primeiro lugar, o fato ocorre porque suas ideias quanto ao mundo espiritual eram bem diferentes daquilo que o cerca após a morte, ao passo que se sentem mais vivos, mais vibráteis do que se sentiam quando humanos. Em segundo, porque são teimosos, retrógrados, cegos que não querem ver, ou seja, são senhores da própria vontade para aceitarem ou rejeitarem esse ou aquele fato, tal como eram na Terra. Aqui foi que nós conversamos anteriormente, que o espírito cria na sua mente a sua própria realidade. Pode acontecer de uma forma inconsciente, quando ele desencarna e não percebe essa realidade, devido às suas crenças, aos seus preconceitos, né, a tudo aquilo que ele acreditava ser uma realidade. Como pode ser um espírito que entra num processo de negação, afirmando que ele quer viver essa realidade, apesar de se encontrar numa condição diferente. Então a força do pensamento, nesses casos, é tudo. E esses espíritos podem então se encontrar, durante séculos, como ela sugeriu ali em cima, acreditando viverem essa realidade paralela. Continua aqui o texto. Não obstante, existem causas múltiplas no mecanismo que inventastes para complicar o acontecimento ou o ensinamento que os códigos da revelação espírita já ofereceram aos atentos. No caso do infeliz, atirado ao poço repleto de víboras, houve um traumatismo moral mental, além do físico, antecedendo a chamada morte. O supliciado sentiu tal horror ao acontecido. No Oriente era comum tal gênero de suplício para os grandes criminosos, ou seja, sofreu tão intenso martírio na situação a que se viu arrojado, que todas as moléculas do seu perispírito se chocaram violentamente, provocando um traumatismo generalizado. O suicida não se sente vivo e assim não se julga a despeito de haver procurado a morte? Aliás, no caso houve também o despertar da consciência delituosa. Ele reviu em retrospecto, como em pesadelo, o crime por ele mesmo cometido no pretérito, contra certa personalidade de quem desejou desfazer-se. Um poço não guarda melhor o segredo de um homicida do que de um rio, ou uma sepultura aberta no campo ou no fundo do quintal. Então ela trouxe para nós aqui vários casos
de pessoas que viveram, durante suas encarnações, um choque muito grande que provocou a sua desencarnação. Tanto que nós já vimos isso em estudos anteriores, quando nós falamos sobre a terapia de regressão de memória, ou terapia de vivências passadas, fazendo com que as pessoas busquem no seu subconsciente experiências do passado que continuam provocando traumas até mesmo na atualidade. Ou seja, viveram uma encarnação, desencarnaram de um modo ali específico, a sua encarnação ou a sua desencarnação, ou a realidade do mundo espiritual que viveu após a desencarnação, provocou nele tamanho impacto que ele trouxe isso para existências futuras. Pessoas com fobias descontroladas, relações que são extremamente problemáticas. Trouxe para vocês aquele exemplo do psicólogo Sérgio Breves, dando aquela palestra no Centro Espírita Leon Denis, há alguns anos. Ele é terapeuta de vivências passadas, e ele falava sobre uma paciente que tinha um medo absurdo de baratas. E fazendo a regressão de memória, ela se lembrou de uma encarnação que ela teve, e que após a sua desencarnação, ela ainda presa ao corpo físico, via o corpo repleto de baratas andando sobre ele. E ela presenciou não apenas a decomposição, como a presença desses insetos. Na encarnação atual, era um medo incompreensível de baratas que, através dessa terapia, que foi realizada em várias etapas, ela foi diminuindo esse impacto. Fez com que esse impacto diminuísse. Então, esse que foi um caso específico não significa que todas as pessoas que têm medo de barata passaram por isso. Mas nós vemos assim que existem traumas que são tão intensos. Nesse caso, por exemplo, que nós vimos aqui, citado por Dona Ivone, ou citado pelo Espírito, que no Oriente era comum criminosos serem lançados num poço cheio de víboras. E aí então as picadas, o veneno, o medo, o escuro, tão grande, que fez com que ele desencarnasse naturalmente. E esse medo, esse escuro, fez com que ele levasse para existências futuras, ou mesmo, durante a sua desencarnação, esse temor que para ele se tornou uma realidade. E dá para a gente imaginar o indivíduo vivendo isso durante vários séculos, se vendo sendo perseguido por cobras, sendo picado por cobras. É uma ideia que para nós, nos nossos mais horripilantes pesadelos, nós não somos capazes de imaginar o que é isso. Somente quem viveu aquilo. No caso do suicida, por exemplo, ficar revivendo o suicídio várias e várias e várias vezes. Kardec conta para nós uma passagem que se encontra, se eu não me engano, no próprio Livro dos Espíritos, de um mendigo que se jogou de cima de um farol. Daqueles faróis que ficam no litoral avisando os navios. Ele subiu e se jogou. Naturalmente desencarnou. E na sua mente ele se via constantemente se esborrachando no chão, se jogava de novo, acordava, se jogava de novo, e aquele ciclo ficava então se repetindo. Nós veremos isso numa história que eu sempre comento com vocês, de um assassino lá na cidade de Castelnaudary, no sul da França, que cometeu aquele assassinato e ficou durante 3 séculos se vendo ensanguentado, cometendo aquele mesmo crime, repetitivamente. Então por isso que eu falei para vocês, aqui no mundo material, o nosso corpo físico traz para nós uma certa noção de realidade. Embora nós tenhamos ali distúrbios que são bastante intensos, levando as pessoas a graves desequilíbrios. Mas o mundo físico, o corpo físico, você toca no seu corpo, você toca nas paredes, traz para nós uma certa ideia da realidade. No mundo espiritual, o que você pensa acontece.
O que você pensa, você cria. Dá para a gente imaginar como acontece, né, o que acontece na mente dessas pessoas em desequilíbrio. Para continuarmos aqui, então, para fecharmos. A surpresa, o remorso, o pavor do desconhecido, o terror à justiça divina, agravam-lhe a situação mental. Estabeleceu-se a confusão e ele se reputou vítima de um pesadelo. Em verdade, o seu espírito não permaneceu no fundo do poço durante 2 séculos. O que se passava era impressão mental, provocando as sensações intensas do perispírito, o fenômeno da repercussão na mente do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne, morte violenta e dolorosa por excelência, sob todos os aspectos. Ao ver-se e sentir-se no fundo de um poço, irremediavelmente perdido, atacado por múltiplas impressões torturantes, a consciência culpada de um crime idêntico na pessoa do próximo, trazendo-lhe o remorso, deram em resultado ser o fato esculpido na mente, traumatizado no perispírito, pelo acervo de sensações violentas. E como a mente é criadora, e como o pensamento tem possibilidades de impor qualquer impressão, ideia ou recordação, onde quer que o infeliz estivesse, se encontraria no fundo de um poço. Quando encetais longa viagem, a trepidação do comboio, que vos perturbou os nervos e as sensibilidades mentais, não prolongam, embora vagamente, as impressões da viagem, não obstante já tenhais chegado ao destino? Aqui uma comparação bastante simples é lembrar que muitas vezes as crianças, depois de viverem, né, uma determinada experiência, numa festa, numa praia, num parque de diversões, elas ficam resmungando, se mexendo a noite toda. Me recordo quando eu era criança que depois de passar o dia inteiro brincando numa piscina, dava a impressão que durante o sono eu ficava ali boiando. Então são situações simples que dá para a gente ter uma ideia do que é a intensidade de uma experiência exercendo um efeito na nossa mente. Daí, estendendo para essas realidades dolorosas, dá para a gente ter uma ideia do que viveram esses espíritos e do que continuam vivendo esses espíritos. Continuando. Não continuais revendo as paisagens que foram contempladas, não vos ensurdecem ainda os rumores do veículo, não continuais mesmo a sentir como se estivesseis no veículo em movimento? Claro que aqui a gente fala assim, poxa vida, mas nos tempos atuais imaginar um carro trazendo esse efeito, mas naquela época os carros eram barulhentos, carruagens faziam isso também. Dá pra gente imaginar, claro que a gente fala do passado, né? Só no dia seguinte, após sono reparador, estarei sereno, refeito do trauma nervoso mental. Não esqueçamos, outro sim, que as impressões e as sensações são vigorosamente mais intensas nos desencarnados do que nas criaturas humanas. Assim sendo, um choque violento, o ódio inveterado, espécie de trauma moral sentimental, traumatismo moral sentimental, a vingança e até o amor desordenado operam tais fenômenos, e o seu mecanismo está sediado no poder natural da mente, na vontade imperiosa que agiu à revelia da própria consciência, da inferioridade dos sentimentos, pois tudo isso resulta do acervo de paixões incontroláveis. A uma entidade em boas condições morais e mentais não sucederá o mesmo. Demorais a entender tal mecanismo, porque vos achais ainda longe de compreender a intensidade das sensações e das impressões de o desencarnado, assim como o seu poder mental. Aqui, só fazendo um paralelo, a gente lembra que Kardec trouxe para nós ali um artigo longo na Revista Espírita,
e também algumas ideias, né, no livro, algumas instruções no Livro dos Espíritos, falando sobre as sensações e percepções dos espíritos. Aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele sente, tudo isso se torna para ele uma realidade. Noção do tempo, noção do espaço, como os espíritos reagem a essas impressões a partir do mundo espiritual. Então ele procurou trazer para nós algumas ideias. Mas quando a gente começa a particularizar o efeito de tudo isso sobre cada pessoa, de acordo com as experiências que ela vivenciou, a gente vai encontrar uma infinidade de situações das mais variadas características e das mais variadas intensidades. Cada um de nós, então, ao desencarnar, terá experiências particulares, experiências próprias. Naqueles filmes que nós comentamos aqui, né, no nosso estudo, por exemplo, o filme Os Outros, O Sexto Sentido, são dois filmes que são muito interessantes, mostrando para nós o efeito dessa realidade criada pela mente sobre os espíritos desencarnados. Então não são filmes, são obras de ficção, mas ilustram para nós de um modo muito interessante aquilo que nós aprendemos na teoria. E como o Espírito trouxe aqui para a Dona Ivone, comentou exatamente isso, que nós estamos longe de perceber a intensidade das sensações e das impressões de um desencarnado, assim como o seu poder mental. Existem espíritos que, afastados da vida terrena há séculos, insistem em viver consoante suas inclinações apaixonadas, ou seja, habitando castelos e praças fortes, como fizeram em seus tempos de condenáveis, de condestáveis. A vontade que tem de prolongar a época do Fausto e do poderio e a força mental de que podem dispor, retém as lembranças do passado, consolidam-nas, e eles assim permanecem dentro da época em que viveram sobre a terra, mas sem compreenderem o que realmente se passa. Se lhes perguntarmos, sois homens ou espíritos alados? Responderão, somos homens. E porque vivem e agem como homens, frequentemente se intrometem na vida dos homens terrestres, influenciando-os em 1001 peripécias cotidianas. O além-túmulo pertinente à terra está crivado de castelos, abadias, cortes poderosas, praças fortes e até tribunais e patíbulos. A Inquisição, ali, ainda não foi extinta. E todos os seus habitantes ou criadores se consideram vivos, como realmente são, embora destituídos da carne, ignorando muitos deles que são desencarnados. Alguns não passam de hipócritas ao afirmarem tal, pois conhecem a própria situação, embora não entendam muito bem o que se passa. Outros fingem ignorar o verdadeiro estado, devido ao terror que sentem pela morte, a qual lhes trará o julgamento divino, segundo as crenças que esposam. Ainda há aqueles que não se sentem animados para a responsabilidade que a evidência de tal realidade acarreta para o desencarnado, e outros ainda vacilam. Mais raros são, com efeito, os sinceros no afirmar a ignorância de um acontecimento que se impõe pela força da própria realidade, afora os recém-desencarnados de ordem medíocre ou inferior. Aliás, todos eles vivem dentro da eternidade. E o que são 2 séculos, 2 milênios para a eternidade? Não deveis complicar acontecimentos dessa ordem com discussões estéreis, interpretações personalistas ou suposições arriscadas. Deveis reestudar atentamente, metodicamente, o que ha sido concedido com a revelação espírita,
elevando-vos, quanto possível, ao nível de sinceros intérpretes do mundo invisível, propagando os segredos que fordes desvendando, explicando-o do alto das tribunas, através da imprensa, em mesas redondas ou em reuniões públicas ou particulares, porque o homem odierno tem urgente necessidade de conhecer certos grandes e terríveis segredos do além, a fim de se conduzir à altura da responsabilidade de ser partícula da própria essência divina, como espírito imortal, que em verdade é, e não apenas substância material destinada ao monturo da sepultura. A revelação espírita é bela, grandiosa e profunda. Que não vos detenhais, pois, na sua propagação, descerrando os véus dos grandes ensinamentos que ela traz. Pois esse é o vosso dever, e para isso nascestes, dotados do inapreciável poder que vos torna porta-voz de dois mundos. Depois Dona Ivone para concluir. Mas a verdade é que no dia seguinte nos sentimos meio apavorada, receosa de sofrer qualquer acidente que nos fraturasse o braço. Foi-nos necessário orar e vigiar atentamente nesse dia, para que a sugestão sofrida durante o transe noturno para a instrução se extinguisse definitivamente. Nada nos sucedeu, porém, e à tarde estávamos completamente recuperada para as dúlcidas irradiações da espiritualidade iluminada que nos concede seus ensinamentos. For apenas uma demonstração ao vivo, espécie de exibição cinematográfica, para desvendar alguns dos muitos segredos do invisível, pois certamente que o médium não conseguirá devassar apenas as regiões felizes. Então aqui, pessoal, concluindo nosso livro, fechamos aqui essa obra, e o interessante dessas últimas colocações que os Espíritos trouxeram para nós é exatamente que não nos detenhamos nessas discussões improdutivas daquilo que nós achamos ser ou deixamos de achar. Como, por exemplo, o que se passa na mente de um espírito desencarnado. Qual é a realidade do mundo espiritual? A partir dessas informações que chegam para nós. Todos esses debates que nós travamos hoje, ou que lamentavelmente nós vemos acontecer, acaba sendo muito mais negativo do que positivo, já que o objetivo maior, e nós vimos isso no próprio conteúdo das obras de Allan Kardec, era trazer para nós a ideia fundamental de que nós somos espíritos imortais e que a realidade do mundo espiritual é muito diferente das crenças que nós alimentamos até então. Os detalhes, as particularidades dessa realidade, nós vamos aprendendo gradualmente, não de uma forma definitiva. Me recordo, por exemplo, de um espírito, já falamos sobre ele aqui, o espírito Alfredo, me esqueci o sobrenome dele, quando ele, numa entrevista, num bate-papo, numa reunião mediúnica, perguntaram para ele, você conhece o nosso lar? Baseado naturalmente naquilo que chegou através das obras de Chico Xavier. Ele falou, não conheço. Aliás, muita gente não conhece, porque a citação de nosso lar, como sendo uma comunidade do mundo espiritual, não é uma unanimidade no mundo espiritual. Tem gente que não conhece, tem gente que nunca ouviu falar. Porque cada espírito é direcionado para um ambiente com quem ele tem afinidade. André Luiz, por acaso, descreveu esse ambiente onde ele se encontrava. Outros espíritos descrevem ambientes diferentes sem nunca ter estado nesse lugar. Então, enquanto nós ficamos discutindo se existe, se não existe, quem é o maior, quem é o melhor, o nosso trabalho, na verdade, é de evangelização. Aliás, para concluir aqui o nosso estudo, eu comentei com vocês que eu mesmo já levei um esfrego uma vez de um espírito amigo. Vocês se recordam? Quando eu enviei algumas questões para o plano espiritual, 3 perguntas, na verdade, Alfredo Bastos, obrigado, Dudu. Eu enviei 3 perguntas para o mundo espiritual. Uma era
sobre os animais no mundo espiritual, qual é a realidade do mundo espiritual para os animais. A segunda era sobre as colônias espirituais, de que modo que nós podemos entender essas informações, se isso é um fato, se é uma fantasia. E sobre as transformações da matéria aqui no mundo físico. Como exemplo, o Braz, na época, tinha levantado essa questão, daqueles casos em que o médium, especialmente da Umbanda, médiums utilizam bebidas alcoólicas, tabaco, como parte dos rituais, e depois que eles saem do transe mediúnico, eles não guardam nenhum resquício dessas substâncias. Como isso acontece? Então eu enviei essas perguntas para 3 grupos mediúnicos diferentes. Os 3 me responderam com conexão entre as respostas. Respostas eram semelhantes. E a partir dessas 3 respostas eu tirava as minhas conclusões. Mas um em especial, esse que me deu esfrega, trouxe respostas muito objetivas, pequenininhas, enquanto outros me traziam ali páginas ou mais páginas. Eu faço, Vaninha, pode deixar. Traziam páginas de informações, o outro me trouxe alguns trechinhos, mas me chamou a atenção. Não fica preocupado com essas informações, que quando todos vocês chegarem do lado de cá, vocês vão saber como é. Trabalhe pela evangelização do nosso mundo. Trabalhe pela evangelização das pessoas. Ou seja, larga a mão dessas curiosidades e trabalha direito. Foi mais ou menos nesse sentido que ele me trouxe essas instruções. E quando eu li assim, sabe quando você lê e levanta a sobrancelha e fala assim, ai, eu acho que essa doeu. Que foi exatamente isso, a gente fica se prendendo a esses debates, a essas discussões, e nós nos esquecemos do ponto principal, que quando Jesus veio para cá, a gente se recorda, ele não veio trazer informações de como é o mundo espiritual. Ele veio mostrar para as pessoas como alcançar essa condição feliz no mundo espiritual. Não ficava discutindo quem é, quem não é, onde foi, quem foi, mas ele falava para as pessoas sobre essas leis morais que eram mais importantes. Então, a partir dessa orientação que nós recebemos desse livro, aqui no final, nós espíritas temos esse mesmo propósito. Mostrar para as pessoas as melhores condições que nos levam ao mundo espiritual a partir dessa realidade que nós vamos viver. Não ficarmos tempos debatendo o que é, o que não é. Porque essa parte técnica, sim, é importante. Porque nós vamos nos instruindo, conhecendo cada vez mais essa realidade. Mas jamais percamos o foco principal, que o nosso propósito maior é fazer com que essas informações do Evangelho cheguem para todas as pessoas. Cheguem para todas as pessoas. E se nós nos colocamos como trabalhadores da última hora, como divulgadores da doutrina espírita, como trabalhadores do Cristo, o nosso propósito maior é esse, fazer com que as pessoas se vejam como espíritos mortais e se transformem. Apenas isso. Então nós vimos aqui, nessa finalização, exatamente essas orientações. Explicou para ela o que acontece com o espírito que fica durante tanto tempo. Mas no final é evangelizar. Ponto. Para fecharmos aqui, vou ler rapidamente aqui a sinopse, no final do livro Devação do Invisível, para fazermos aqui uma geral de qual foi o objetivo desse nosso estudo. Como vivem os espíritos depois da morte do seu corpo físico? Como e onde habitam? Como se vestem? Como se comunicam? Ivone Pereira relata contatos com o plano espiritual e, em envolvente narrativa, apresenta fenômenos e fatos transcendentes através da sua mediunidade. Esclarece como se apresentam aos médiuns os espíritos que vêm relatar suas experiências de encarnações anteriores e como são ditados aos psicógrafos os romances mediúnicos. E mais, como se pode identificar os espíritos enganadores, os temíveis mistificadores? Oferece-nos ainda a reprodução de comovente diálogo
A Vida na Espiritualidade com Frédéric Chopin, um inspirado compositor, pianista polonês. Sob a orientação de amigos espirituais, dentre eles Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles e Leon Tolstói, Ivone nos apresenta fatos que demonstram quão profundo é o entrelaçamento dos planos material e espiritual da vida. Então, esse foi o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. O próximo livro que nós vamos estudar, então, vou fazer ainda aqui uma avaliação essa semana, sobre o livro Dramas da Obsessão, que é um romance que conta duas histórias, ou o Recordações da Mediunidade. Esse livro, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, são livros de autoria de Dona Ivone, relatando as próprias experiências. Já o Dramas da Obsessão, assim como outras obras, são psicografias, que ela então trouxe para nós com a autoria dos espíritos, trazendo para nós exemplos e situações